Galera rubro-negra, amanhã tem Flamengo e Mirassol no Maracanã. E ó, o Flamengo tem que abrir o olho, hein? Mirassol só tem 2 derrotas e olha, jogou bem nesses jogos. Tô aqui com o corte do Tá Na Área sobre esse jogo de amanhã, porque promete, já que é a primeira prioridade, o Brasileirão, o Flamengo tem que ganhar e continuar na liderança. Crédito de imagem ao Sport TV Grupo Globo, link abaixo na descrição para conferir mais. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like. Bora pro vídeo. Tem a agenda do Flamengo também, nesse momento líder do campeonato com o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, mas com aproveitamento um pouquinho melhor porque tem um jogo a menos, mas vai enfrentar a sensação do Campeonato Brasileiro até aqui, o Mirassol, que chega a essa 19ª rodada aí a 9 jogos sem perder, com 2 derrotas só no campeonato. O time talvez mais surpreendente até aqui desse Campeonato Brasileiro, e um rubro-negro que vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Galo nas oitavas de final. Nosso Noelzinho, Thiago Lima, tá com a gente ao vivo agora aqui no Tá Na Área para trazer informações, atualizações sobre esse Flamengo, Noel, porque agora a gente acha que não vai ouvir mais o assunto prioridade, né? A Copa do Brasil já foi, Libertadores e Campeonato Brasileiro são importantes para esse Flamengo, e no Campeonato Brasileiro até aqui é onde o Felipe Luiz tem utilizado sempre o que tem de melhor, né? Acho que a pergunta para você é o que tem de melhor para o jogo desse sábado amanhã contra o Mirassol, amigo. Boa tarde para você. Fala, Camila, boa tarde para você, Coutinho, Raed, todo mundo tá na área aqui com a gente. Essa eliminação, como você citou, sem crise na Gávea, por enquanto, é um torneio que, de fato, era a terceira prioridade do Flamengo ali, nada que mude os rumos do Flamengo, né, mas eu diria que o Flamengo tem dias chaves aí, entre amanhã e quarta-feira, né, Brasileiro e Libertadores na sequência, são 2 jogos que o Flamengo precisa vencer e convencer, né, porque eu concordo com o Felipe Luiz quando ele diz que é um absurdo você dizer que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo de Clubes. Mas, na minha opinião, o Flamengo não está tão bem como estava antes. Ele vem conseguindo ainda resultados, mas o desempenho caiu, principalmente ofensivamente, né? São 8 gols em 8 jogos, a média de 1 gol só por jogo. O Flamengo que tem o melhor ataque do brasileiro, por exemplo, mas é muito antes, né? Antes da Copa do Mundo. Então, para amanhã, a expectativa grande dos retornos, por exemplo, do Luiz Araújo e do Bruno Henrique, né? Que ficaram fora dos últimos 2 jogos. E expectativa grande também para a estreia do Carrascal, que foi o último reforço a chegar, ele que pode fazer essa estreia amanhã e pode ter o substituto do Arrascaeta na quarta-feira, né? Porque o Arrascaeta está suspenso contra o Internacional. Então, expectativa muito grande em cima dos retornos do Luiz Araújo, do Bruno Henrique e do Carrascal, enfim, podendo ser o tão aguardado substituto do Arrascaeta que o Flamengo tanto procura nos últimos anos. E aí é uma questão pro Felipe Luiz, porque tem que pensar nas 2 partidas, né? Claro que elas não estão ligadas, né? São competições diferentes, mas são competições importantes e com diferenças, né? Pode ter o Carrascal para esse jogo contra o Mirassol aí pensando no Campeonato Brasileiro, e aí pode utilizar o Arrascaeta, mas já sabendo que pensando no jogo de quarta-feira não tem o Arrascaeta. Um jogo pode ser experiência pro outro também, né? Não estão ligadas, mas estão ligadas. Não tem como você falar no calendário do futebol brasileiro que uma partida, 2 partidas assim, não tem correlação. Principalmente na preparação do time, né? No microciclo que o treinador prepara para que os jogadores consigam desempenhar fisicamente, tecnicamente, taticamente, o que ele pretende dentro de campo. Então, sim, não tem nenhuma relação, né? Não é nenhuma competição. É uma competição diferente, são jogos com equipes diferentes, né, Mirassol e Internacional, mas tem total relação entre o jogo de sábado e o jogo de quarta-feira. Para o Flamengo, eu acredito, né, que não haverá. Você falou em falta de prioridade, né? Já não tem mais prioridade. Eu acredito que o Felipe Luiz realmente vá com força máxima no que ele puder daqui para frente, né? Daqui até o último confronto contra o Internacional daqui a 2 semanas pela Libertadores. E aí depois ele vai começar a medir ali o que ele consegue fazer com essa equipe. Vamos lembrar que daqui a 2 semanas ou o Flamengo ou o Internacional só terão um Campeonato Brasileiro em disputa. E aí, pensando nessa força máxima, né, Coutinho, acho que o que tirou da Copa do Brasil dos últimos jogos, talvez, o Felipe Luiz em relação a isso, né? Porque a gente viu, por exemplo, o Everton Cebolinha ganhando oportunidade na Copa do Brasil, fez um jogo importante, fez um gol, foi só a segunda partida do Samuel Lino ali, começando como titular, tendo essa oportunidade, é um reforço que acabou de chegar, assim como o Saúl, teve alguns minutos. O que tá para dizer que seria a força máxima hoje desse Flamengo? Lembrando, e aí quero saber também das condições de jogadores já no Noel, que o Jorginho tá suspenso por esse jogo contra o Mirassol, né? Então já não vai ter a força máxima. Aí, Jorginho é força máxima. Esse é titular, porque assim,
O futebol de hoje é difícil a gente escalar uma equipe com um elenco tão farto como o Flamengo, que disputa 3 competições. 2 agora. 2 agora. Do 1 a 11, né? É muito difícil você ter isso. É claro que existe um time base ao final da temporada, quando uma equipe conquista um título, existe. Mas se você for pegar a trajetória, ela é repleta de jogadores que entraram e saíram da equipe, que foram importantes em momentos distintos. E aí, cara, assim, essa história de prioridade, eu sempre falo isso aqui, isso é da semana, isso é do momento. O Flamengo foi eliminado pro Atlético Mineiro, acho que até jogou melhor do que vinha jogando nas últimas partidas, mas a prioridade é vencer o Mirassol. É jogar bem contra o Mirassol e vencer o Mirassol. Não adianta pensar no Internacional tendo um bom time como o Mirassol, que não é o 5º colocado do Brasileiro à toa, que dentro ou fora de casa joga do mesmo jeito, vai atacar o Flamengo no Maracanã, vai subir marcação contra o Flamengo porque é um time corajoso para fazer isso. Não adianta pensar no Internacional e esquecer esse jogo, porque senão você perde esse jogo e aí você chega muito pressionado para pegar o Internacional também dentro de casa. Então a prioridade é a próxima partida. Acho que o Felipe, né, pensando aquilo que ele costuma fazer, além de olhar a parte física dos jogadores, ele escala as equipes pensando em como tirar proveito da defesa adversária ou de como ele pode pressionar a série de bola adversária. Então, qual é o time titular do Flamengo? Não sei, talvez nem o Felipe saiba. Talvez nem o Felipe queira que tenha um time titular. Quem é o lateral direito titular do Flamengo? É o Varela ou é o Emerson Royal? Quem é o ponta esquerda? É o Samuel Lino ou o Everton Cebolinha? Ou é o Bruno Henrique que pode jogar ali? Qual é o centroavante? É o Pedro? Ou é o Bruno Henrique que joga centralizado? E o homem mais próximo do centroavante? Pode ser Rascaeta, pode ser o Alacian, pode ser Plata. Tanta gente. Vai depender muito do encaixe para cada jogo e combinando as características dos jogadores, né? Você não pode, por exemplo, colocar um lateral que não passe, um lateral direito e o Saúl ser o ponto direito. Você vai perder profundidade naquele setor. Você não pode ter um lateral esquerdo improvisado como o Varela, que é destro, e ter um ponta esquerda que não dê profundidade ao time, que corte muito para dentro o tempo todo. Então, são coisas que o Felipe, é claro, tá vendo junto com a comissão técnica e vai colocar em prática. Agora, só para amarrar aqui, porque o Noel tinha falado, o Thiago tinha falado sobre a queda de rendimento do Flamengo. Nenhum time que tem como sua principal chegada no ataque o corredor do lado direito, com a ultrapassagem do Wesley e o entendimento do jogo do Gerson, se perde esses 2 jogadores, esse time vai demorar a achar uma outra solução. E o Flamengo está demorando um pouco para achar a solução da saída do Gerson e do Wesley. Eram saídas que todo mundo sabia que aconteceria, né? O Gerson, o Wesley já estava no mercado há algum tempo, o Gerson com uma multa baixa, e o Flamengo ele precisa de um tempo de treinamento para que esses jogadores consigam achar novas soluções para essa lacuna. A principal parte ofensiva do Flamengo na temporada, desde que o Felipe Luiz assumiu, era o Gerson com o Wesley. Desde o ano passado, o Gerson com o Wesley o tempo inteiro pela direita. O time conseguia fazer jogadas pelos outros lados, mas o principal arma da equipe era o corredor do lado direito. Perdeu os 2. Que é outro ponto que também é importante, a ausência do Pulgar. Né? Porque, assim, Pulgar é um jogador importantíssimo para equilibrar o time, para retomar a bola no campo de ataque e também para circular a bola mais rapidamente. Um jogador que oferece todas essas características. E o Jorginho entrou muito bem na equipe? Entrou. Mas vamos lembrar o melhor Flamengo da Copa do Mundo de Clubes. Tinha Jorginho e Pulgar como volante. O Everton Araújo é um jogador em desenvolvimento, faz bons jogos, faz maus jogos. O Alan melhorou um pouco, mas está longe de entregar o nível que o Pulgar já entregou ao time do Flamengo. O próprio Everton, acho que tem uma média de atuações melhor do que o Alan ainda. Então, assim, é o que o Rádio falou, cara. É muito difícil você não tem como manter o mesmo nível de atuações com tantos problemas assim. A Arrascaeta caiu um pouco de produção, teve alguns problemas físicos de novo. É normal, vai oscilar, todo time oscila na temporada. O importante é, internamente, o Flamengo ter certeza do trabalho que está sendo feito. Jogadores, comissão técnica, diretoria, seguir essa linha, seguir aquilo que vem dando certo desde o ano passado. Se vai bater campeão, a gente não sabe, mas que vai ser competitivo, isso com certeza vai ser. Eu vi, Noel, que você balançou a cabeça aí quando o Coutinho falava agora da ausência do Pulgar. E tem outras dúvidas, algumas questões também para essa partida, né? Por exemplo, Luiz Araújo e Bruno Henrique tiveram fora dos últimos jogos, e aí a preocupação você trazia pra gente, né? A informação de que era um risco de lesão. Não estão machucados, mas estavam no nível de desgaste muito alto, que a fisiologia detectava ali um risco altíssimo de lesão, então ficaram fora. Devem voltar? Podem ser opção para esse jogo? Vocês imaginam que talvez só preparados para o jogo contra o Internacional? O que deve ter de mais opções também o Felipe para definir a equipe contra o Mirassol amanhã?
Então, Camila, no caso do Luiz Araújo e do Bruno Henrique, eles, não só o desgaste, eles estavam com incômodos também, sentindo algumas dores. Não tinham lesão, tá? Mas estavam com alguns incômodos também. Mas eles treinaram normalmente ontem e hoje. Então, a princípio, eles vão para o jogo sim, vão ser opção. Não sei se eles vão ser titulares, principalmente o Bruno Henrique, né? Porque tem uma concorrência grande ali do Samuel Lino, uma chegada de peso, né? E o Cebolinha, que foi muito bem no último jogo. Acho que os dois até estão à frente do Bruno Henrique. Já o Luiz Araújo tem mais chance, né? Apesar que o Plata também está muito bem, com a volta do Arrascaeta. O Plata jogou de meia armador, né? Contra o Galo, com a volta do Arrascaeta. O Plata vira opção na direita, onde joga o Luiz Araújo também. Assim, opção até tem bastante, né? Mas já ali no meio campo, sem o Jorginho, como vocês se lembraram bem, ele está suspenso, não tem tantas, né? A grande chance da gente ter de novo uma dupla de volantes, de Alan e Everton Araújo, que a torcida não gosta muito. Pode ser uma outra opção que o Felipe Luiz já até usou, mas tem mais tempo que ele usou, né? Que era o Varela de volante. Se não me engano, foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele usa o Varela. Usou em outro jogo depois, o Varela muito bem. Ele até foi muito bem como volante. Mas não sei se é uma opção. Não sei que ele coloque o Royal na direita e joga o Varela pro meio, mas tem tempo que ele não faz isso. Tem bastante opção, Camilo. Eu acho que o Felipe Luiz vai quebrar bastante a cabeça aí entre hoje e amanhã. Lembrando que ele nunca define o time na véspera, né? Ele só passa o time que vai jogar na preleção, né? Horas antes do jogo. Mas bastante dúvidas aí na área para esse time titular de amanhã. Claro que essa decisão do Felipe, né, o Noel trouxe bem, tem as opções que ele tem, Coutinho falou dos encaixes e principalmente o Felipe pensa muito também, vocês falaram, no adversário, né, e vai enfrentar esse Mirassol que vem numa ótima fase até de resultados no Campeonato Brasileiro. A gente traz um levantamento aí da campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro dessa temporada de 2025, só tem 2 derrotas em todo o campeonato, as 2 fora de casa. O Mirassol não perdeu em casa, jogando no Maião, vai jogar no Maracanã amanhã, primeira vez inclusive do Mirassol no Maracanã, com roupa nova, vai lançar inclusive. Camisa comemorativa, bem inclusive bonita, inspirada na camisa da seleção brasileira. A gente tá vendo ali, ó, as vitórias nesse momento no Campeonato Brasileiro, todas as vitórias até aqui, né, no Campeonato Brasileiro, são 7 vitórias do Mirassol, tem 7 empates também. Isso. E só 2 derrotas. 8 empates? Não, 7 empates. Né? São 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. São os números do Mirassol no Campeonato Brasileiro, sendo as derrotas para o Cruzeiro e para o Bragantino fora de casa. A campanha do Mirassol até aqui de 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Jogos só. E com 2 jogos a menos. Tem jogos contra Botafogo e Fluminense adiados por conta da Copa do Mundo de Clubes, um antes, um depois. De qualquer forma, 2 jogos ainda com asterisco para acontecer ainda nessa temporada. Mas vai muito em função disso também. Por exemplo, você falava, né, o Noel trouxe as opções, talvez o Varela como um volante. Uhum. É algo que talvez funcionaria pensando em como o Mirassol gosta de jogar e como deve se comportar no Maracanã. Não é um time, e tem sido também uma dificuldade do rubro-negro jogar contra times que se defendem muito, não é muito a característica do Mirassol. Não sei se mudaria contra o Flamengo, mas não sei o que você imagina, Coutinho. Assim, a não ser que aconteça algo no jogo que fuja da normalidade, mas tudo aquilo que eu vi do Mirassol no campeonato foi diferente disso. Inclusive, quando foi jogar contra o Palmeiras, que a gente pode ir contra o Cruzeiro. Vamos botar os outros 2 entre os 3 primeiros colocados ali. O Mirassol jogou fora de casa contra essas 2 equipes. Inclusive, o jogo do Cruzeiro é o jogo da estreia, que o Mirassol perde. O Mirassol não é inferior ao Cruzeiro naquele jogo. Empata com o Palmeiras fora de casa. Nesse jogo, sim, achei que o Palmeiras jogou melhor que o Mirassol. Mas é um time que, nessas 2 partidas, subia a marcação, tentava jogar com a bola. É meio que montado pra isso, né? Não tem muito... Aliás, desde o início do ano era assim. A gente pega o Mirassol do Campeonato Paulista, que era treinado pelo Eduardo Barroca, que acabou não dando tão certo ali. O time caiu muito na reta final de classificação do Campeonato Paulista e o Barroca é demitido. Mas já era um time que buscava ter a bola, que buscava se aproximar para jogar, né? Tem meio-campistas que são muito dinâmicos nesse trabalho. Um deles jogou no Flamengo, inclusive, a gente tá vendo fazer o gol ali, que era o Gabriel. Tá fazendo um bom campeonato pelo Mirassol. Danielzinho, camisa 8, segundo volante também, jogador muito importante. Né? O primeiro volante, geralmente é o Neto Moura que joga. Também é um volante que passa e se aproxima da bola para jogar, para gerar jogo de lado. Os laterais são muito agressivos, os atacantes são muito agressivos também, seja pressionando saída de bola ou se movendo para gerar profundidade. Tem o camarada lá que chegou agora, o Chico da Costa, que tá metendo gol. Tá metendo gol. O cara que faltava no time, né? O cara que empurrava a bola para dentro do gol. Às vezes o time produzia, mas não conseguia fazer isso. Então, é um jogo complicado pro Flamengo, cara. É um jogo difícil e que esse setor, centro do campo, os 2 volantes, serão fundamentais. O Felipe fala sempre sobre isso. O Felipe já falou isso várias vezes em entrevistas.
Não, os meus 2 volantes, pra mim, são os jogadores mais importantes do time. Por quê? Porque ele pede que esses caras tenham um papel fundamental pro time ter criatividade, circular a bola, serem corajosos, conduzirem quando tem que conduzir, girar o jogo de lado. E defensivamente, são os caras que vão auxiliar na pressão na série de bola. Ficam imediatamente atrás dos 4 homens mais adiantados. Então, assim, eu não sei se ele vai botar o Varela, mas o Varela foi bem. Contra o Palmeiras e contra o Deportivo Táchira. Acho que foi outro jogo que ele jogou com o volante. Pensando até nas laterais do time, porque uma notícia do Mirassol é que o Reinaldo volta ao time, né? O Mirassol não vai ter o Hugo Anais, o técnico levou o 3º cartão amarelo, vai ser o auxiliar, o Baitelo, que vai estar na beira do campo. Mas tem o Reinaldo de volta, que é um jogador importante, uma arma importante do Mirassol pelo lado esquerdo do campo. O Varela, eu posso errar, mas eu afirmo que o Varela não jogará de volante, porque o elenco do Flamengo é farto e é uma exposição muito, para mim, uma exposição errada, pensando na sequência de jogos. É muito mais fácil ele botar o Saúl de volante pode ser. Do que o Varela de volante. Aliás, vinha jogando assim no Sevilha. Ele como segundo homem, né? Como segundo, todas as vezes que ele botou o Saúl, ele botou só a parte da ponta direita, né? É uma função que ele já não faz há algumas temporadas. Vinha jogando como primeiro ou segundo homem. Então, pra mim, se você tirar o Varela, que é hoje o titular da lateral direita, pra botar o Emerson Royal na lateral direita e o Varela de volante, eu acho que é uma exposição do próprio Felipe Luiz à toa. Ele não precisa disso e além de expor o jogador, o Varela saindo da posição dele, tendo um confronto importantíssimo contra o Internacional pela Libertadores. Acho que é mais viável. Ele vai entrar, muito possivelmente, com Everton Araújo e Alan, e a opção para o volante, caso ele precise, seja o Saúl. E aí, Noel, olhando para esse elenco do Flamengo, confesso que tem uma notícia que me surpreendeu um pouco, diante de tudo que vocês têm trazido, né, do Rubro Negro, e vocês trazem hoje uma matéria interessante no GE. Globo, um levantamento do Gato Mestre em relação a valor, né, de contratações dentro de uma janela de transferências. Considerando janela de transferências, nunca o Flamengo tinha gastado tanto quanto gastou nessa última janela, e considerando o valor total envolvido, né? Nem quanto tempo vai pagar, mas o valor dos jogadores tomados e dentro de um mesmo período, até comparando com outras temporadas. Mas ainda assim, ainda que tenha gastado mais de 200 milhões de reais, entende que há lacunas nesse elenco. Mas são quase 300 milhões, Camilinha, é muita grana. E só de a gente pensar isso em contratações e compras de direitos econômicos, né? Assim, o jogador que veio livre não entra nessa conta, mas o Flamengo gasta também, né? A gente só vai saber isso quando sair divulgar o balanço, mas o Flamengo gasta com luvas, né? Quando o jogador vem livre, o caso do Saúl, enfim, outros jogadores, o próprio Jorginho. Mas ainda tem outras lacunas, sim, que o clube identifica. O clube já estava procurando um outro atacante, um outro centroavante no mercado, alguém que possa jogar ali, fazer uma opção ao Pedro, com características diferentes do Pedro. A gente lembra que o Flamengo fez uma sondagem do Lucas Beltrán, da Fiorentina, mas a negociação não foi para frente. Goleiro também é uma posição que o Flamengo olha na janela, não com tanta urgência assim, mas pensando já no ano que vem, porque o Matheus Cunha não vai ficar, né? Ele já tem um acordo com o Cruzeiro, está em fim de contrato também, e aí o Flamengo vai ficar só com o Rossi e com garotos da base. Então o Flamengo também está de olho em relação a goleiros e em relação a zagueiro também. A princípio, na janela, quando começou a janela, não era uma prioridade, porque você tinha ali os 2 Léos que são titulares, o Danilo como ótima opção ali também, mas a questão de lesões, né? O Danilo vem tendo alguns problemas físicos, não tem conseguido ficar à disposição bastante tempo do Felipe Luiz nesse período. Então o Flamengo também está de olho em uma opção de zaga ali que possa chegar, não para ser titular, né? Mas que possa chegar ali para compor elenco, virar opção para os 2 Léos, no caso, né? Mas mais para o lado esquerdo, no caso da defesa, né? Para que seja substituto do Léo Pereira. A gente lembra do Cleiton, né, que teoricamente é esse substituto hoje, mas é o mesmo caso do Matheus Cunha. Ele também está em fim de contrato, não vai renovar, final do ano ele vai embora, vem jogando bem pouco também, né? Então o Felipe Luiz tem até um garoto da base, o João Vitor, mais jovem que o Cleiton, na frente do Cleiton nessa fila aí, mas o próprio Felipe admite que não gosta de colocar jovens nessa última linha, né, do time, porque ele considera ser muito, muito exposto. Então, assim, o Flamengo está ainda assim de olho no mercado e pode fazer mais um movimento ou outro. Ele ainda tem um lastro ali para investir nessa janela se conseguir achar alguma boa opção, Camila. O tal do tem dinheiro,
gasta, né? Mas não sei se passa por aí as questões do Flamengo, pelo menos nessa última eliminação, talvez seja mais recente, que deixe um incômodo maior no torcedor por ter sido precoce, né? O Flamengo não tinha a Copa do Brasil como prioridade, mas não imaginava cair nas oitavas de final. Mas aí, assim, é que o sorteio botou o Atlético Mineiro pela frente, né? Então, assim, às vezes a fase da competição, é claro, a gente tem de lado do torcedor, principalmente porque os outros 3 rivais do Rio passaram. Então tem muito isso também, né? Os caras passaram, a gente não passou. Mas o adversário era bem complicado, o Atlético conseguiu, de alguma maneira, se reorganizar na semana, inclusive, do jogo do Flamengo, né? Vinha em crise até aquele momento, mas tem jogadores muito potentes, pô. Tem Hulk e tem Gustavo Scarpa. Se a gente pega as últimas 4 edições do Campeonato Brasileiro, eles foram melhores em 2 dessas últimas 5 edições, melhor dizendo, eles foram melhores jogadores dessas competições em 2 das últimas 5 edições. Então, ainda tem jogadores que são fundamentais na equipe. Então, assim, pra mim, o Flamengo é eliminado pelo desempenho no primeiro jogo. No Maracanã. O Flamengo joga bem o segundo jogo. Primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo, o Galo melhora, mas é um jogo equilibrado. O Flamengo não deixa de produzir. Tem as suas chances também na segunda etapa. Mas é muito o que aconteceu no primeiro jogo. Competição eliminatória é assim mesmo. Você vai mal numa partida, o adversário consegue vencer um jogo e é difícil de você recuperar. A questão é, como eu falei, manter o trabalho que está sendo feito. O trabalho não é mal feito, o trabalho é bem feito. Tem momentos de oscilação? É claro que tem. Claro que ele pode ser questionado. É óbvio que o Flamengo pode criar mais do que vinha criando até o jogo contra o Atlético Mineiro. Tudo isso é fundamental da gente falar. Né? Mas também é verdade que é uma equipe que perdeu jogadores fundamentais, que é um time que vai passar por problemas físicos de jogadores importantes ao mesmo tempo nesse momento da temporada. E tudo isso faz com que o time oscile. Não teve nenhum time até hoje no futebol brasileiro investindo o que quiser investir, tendo o elenco que tenha vencido as 3 principais competições. Quem mais chegou perto disso foi o Atlético em 21 e caiu na semifinal da Libertadores. Ano passado o Botafogo conquistou o Brasileirão e a Libertadores, mas também oscilou ao longo da temporada. Caiu nas oitavas da Copa Aí depois o Bahia pegou o Flamengo nas quartas e caiu pro Flamengo nas quartas. Então, são coisas que vão acontecendo, a temporada é muito grande. Até lá... torcedor do Flamengo, lembre que Felipe Luiz assumiu o time em outubro de 2024. Pouquíssimo tempo assim, as coisas mudam. Logo depois foi campeão da Copa do Brasil, aí ganhou a Supercopa do Brasil, aí vira o ano. Tinha mais título que derrota. Exatamente, as coisas vão mudando. Tem que ter calma, não dá pra ter muita ansiedade assim, que mata muitas vezes. Tem que ter calma. Bom, o vídeo é isso aí. Eu não quero tirar o mérito do Atlético Mineiro por ter se classificado e desclassificado o Flamengo. Mas o demérito do Flamengo tem sim uma grande parcela. É a terceira opção em questão de prioridade a Copa do Brasil? Beleza. Mas, cara, dava para forçar mais um pouquinho e a gente conseguiria naquele segundo tempo lá em Minas Gerais. Aqui a gente errou, beleza. Mas também dava para ter forçado. Tinha uma hora que o jogo estava muito de lado, só um toca pro outro. Para com isso. E, Rodrigo, se ninguém ganhou, é por isso que tinha que aumentar a vontade, aumentar o interesse de a gente quebrar esse tabu. Vamos ganhar os 3. Não é porque ninguém ganhou, nenhum time ganhou essas 3. Mais um motivo para se empenhar e dizer, não, agora a gente vai ganhar. Pô, para com isso, dava um pouquinho. A gente sabe que o Pulgar faz falta. A gente sabe que o Wesley e o Gerson saiu. Aquela jogada ali que a gente tinha já entrosado pela esquerda. Beleza, mas faltou um detalhe. Pô, a gente fez 1-0 no jogo lá, uma jogada bonita ali. Por que não fez mais vezes? Eu acho que o time deixou um pouquinho de desempenhar. Não performou. Mas agora é muito fácil estar falando tudo isso. E a gente tem que pôr a cabeça em quebrar esse tabu e ganhar os 3. Pô, não é possível, cara. E ó, esse jogo de amanhã, o Flamengo tem que levar a sério, viu? A série se dá até porque a primeira prioridade é a número 1. Então o Mirassol tá fazendo aí algo que muitos times não estão fazendo, pelo tamanho que eles têm, com todo respeito, lógico. Mas tá jogando demais, tem 2 derrotas só. E se o Flamengo não abrir o olho e ficar com aquele joguinho lá, você vai ver, eles vão querer surpreender e vai aprontar pra cima da gente. Abrir o olho, focar e ter vontade. Essa é a verdade. Na volância, o Saul tá pra quê?
quando colocam ele lá no lugar do Arrascaeta, falam que ele joga ali atrás. É isso aí, é o Saul que tem que jogar ali. Saul, se o Jorginho não vai poder jogar, com o Everton Araújo. O Alan ainda tá deixando a desejar ainda, não correspondeu ainda. Eu sei, a gente vê que ele tem muita vontade, mas não tá dando liga ainda. Não tá se encaixando. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.